título da mensagem de hoje é A Ordem Foi Dada. A ordem foi dada. Amém? Conselhos são bons, amados, mas ordens são diferentes de conselhos. Quantos sabem disso? Porque conselhos você dá, a pessoa pode acatar ou não, mas uma ordem, ela deveria ser obedecida. Porque uma ordem, via de regras, ela sempre vem de alguém superior. Via de regras, ela sempre vem de alguém com autoridade. Por isso é uma ordem. Então eu quero ler com vocês Mateus capítulo 28, verso 16. Vamos falar um pouquinho sobre essa ordem que nos foi dada como igreja e como família de Cristo. Se você está sem a Bíblia, está aí no telão, você pode acompanhar. Amém, amém? Vamos lá? Diz assim, olha: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Está falando dos discípulos, ok, queridos? Jesus está ressurreto. Está dizendo o verso 17, então: E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém? Senhor, é uma ordem que o Senhor expressa à igreja e nós queremos submeter agora a nossa vida debaixo dessa ordem. Ajuda-nos a entender, Senhor, todas as coisas, que o Senhor possa expandir o nosso espírito, a nossa fé, e que nós possamos ter uma posição, Senhor, diferente. Que nós possamos, de fato, Senhor, não somente sair daqui como ouvintes, mas que nós possamos ser praticantes da Tua palavra nas nossas vidas. Por isso, no nome de Jesus, Senhor, coloca as Tuas mãos e separa agora, Senhor, tudo aquilo que impede que a Tua igreja possa viver a excelência da Tua vontade, da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amados, primeiro que eu quero que você entenda, a primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: sempre haverá pessoas que vão duvidar daquilo que Deus ordenou na sua vida. Havia uma ordem de Deus para o Filho Jesus, dizendo ao Filho Jesus que ele haveria de morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus, ele caminha com alguns homens, faz desses homens discípulos, mas quando a ordem de Deus agora de fato se estabelece de maneira física, palpável, mesmo aqueles com quem Jesus caminhava e discipulava já há tempos, alguns deles tiveram dificuldade de crer. Porque é assim que acontece na vida cristã. Quando Deus estabelece e libera alguma coisa sobre as nossas vidas, nós precisamos entender que nem todos estarão na mesma sintonia espiritual. Nós podemos caminhar juntos, nós podemos estar debaixo do mesmo processo, das mesmas convicções, do mesmo governo, porque era o mesmo governo. Jesus estava sobre a vida desses homens de maneira igual a todos. Ele não fazia exceção de nenhum deles. Jesus caminhou com todos eles de maneira igual, Jesus se doou a todos eles de maneira igual, Jesus os ensinou de maneira igual, mas quando as coisas aconteceram de fato, de verdade, alguns tiveram dificuldade em acreditar. Sabe aquilo que você tanto ora e quando acontece, até os que convivem com você falam assim: uau, será? Que a dúvida seja sempre dos outros e nunca sua. Amém? Porque aquilo que Deus está comunicando no seu coração deve ser uma realidade para você, embora os outros, ainda que caminhem perto, ainda que sejam parentes, sejam próximos, se os outros não acreditam, que não haja nenhum pingo de dúvida, nenhuma sombra de dúvidas no seu coração e no seu espírito. Às vezes eu vejo as coisas acontecendo. Nós estávamos aqui sexta-feira, nós vamos ter um retiro, encontro com Deus, daqui uns dias, e nós reunimos aqui a liderança para que a gente pudesse falar sobre as coisas que vão ter que ser preparadas até o dia do evento. E aí nós truncamos aqui numa situação, e a situação que ficou truncada na reunião é que no dia do evento
geralmente vem muitas pessoas para a igreja, familiares, amigos, visitantes, daqueles que estão fazendo e participando do encontro. Então, a pauta e a tônica da pauta era o seguinte: o espaço é pequeno. E aí a gente fica olhando assim, né? Alguns ficaram atônitos assim, meio, mas o que a gente faz? Mas eu falei, graças a Deus que o espaço é pequeno. É sinal que Deus está cumprindo uma promessa sobre a vida da igreja, que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja de Cristo na terra. E é porque Deus está salvando e trazendo pessoas. É porque Deus está de fato preocupado, muito mais do que nós, com a salvação daqueles que nós nem conhecemos ainda. Então, se o espaço está ficando pequeno, é porque, na verdade, quando vocês vêm no culto da noite, um pouquinho diferente, o culto da noite já quase não tem espaço. Nós estamos falando isso para vanglória, mas nós estamos dizendo o seguinte: quando nós começamos e iniciamos algo em Deus, amados, Deus está comprometido com a sua palavra. E quando nós percebemos que as coisas estão acontecendo, nós não devemos ser incrédulos em relação àquilo que Deus está fazendo. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos confiar de que Ele é fiel e justo para nos dar muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, todas as vezes que as coisas que Deus prometeu acontecem na minha vida, eu sempre digo para o Senhor: Senhor, que a dúvida nunca seja minha. Se as pessoas estão atônitas, se elas estão assim, pasmas, se elas estão... que seja delas a dúvida, que nunca seja minha. Porque eu acredito que aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para terminar. Amém? Então, se Deus iniciou algo em você, você precisa acreditar. As pessoas às vezes não acreditam. Eu nunca tive dúvidas, queridos. Sabe por quê? Porque na verdade, tudo aquilo que eu faço, seja por palavras ou por obras, eu sempre me coloco à disposição daquilo que Ele está fazendo. A maior força da igreja na terra nos nossos dias não é fazer aquilo que a igreja deseja promover, mas é se aliar e alinhar-se com aquilo que Ele está fazendo. Existe uma diferença. Nós temos muitos sonhos e projetos humanos, mas a grande questão é se os nossos sonhos e projetos estão no coração dele também. Porque se está no coração dele, ele é o maior responsável, o maior preocupado em levar isso a termo. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você. O que nós somos então, pastor? Nós somos participantes de uma obra que é muito maior do que a nossa. Deus está fazendo. E quando então as coisas começam a se cumprir, mesmo que as pessoas que estão à sua volta, mesmo que elas tenham dúvidas, nós precisamos ficar firmes naquilo que Ele nos disse um dia. Pergunta que eu te faço: o que Deus falou com você desde a sua conversão? Quando Deus de fato começou a estreitar o relacionamento dele com você, quando Deus trouxe você, escreveu o seu nome no livro da vida, quando Ele te tirou da lama que você estava vivendo, quando Ele liberou algo sobre você em relação a você como pessoa, em relação aos seus filhos, em relação aos seus pais, em relação ao seu cônjuge, em relação à sua vida financeira, à sua vida profissional, em relação ao chamado, ao ministério, aos dons que Ele colocou nas suas mãos, o que Deus disse para você? Eu penso que é hora da igreja despertar, voltar à essência de tudo em relação às coisas que Deus está colocando nas nossas mãos, porque Deus tem propósitos através da sua vida, através da minha vida. Por que a igreja perde a essência, amados? Porque quando as coisas começam a acontecer, a igreja entra num campo de incredulidade. O mesmo Jesus que salvou, libertou e curou nos dias dos discípulos, no nascimento da igreja, é o mesmo Jesus que salva, liberta e cura hoje. Quantos podem dizer amém? É o mesmo Jesus, o mesmo. Ele não muda. Por que será que nós mudamos? Nós mudamos porque nós pautamos a nossa fé naquilo que é palpável. Nós pautamos a nossa fé naquilo que os recursos humanos podem. Nós pautamos a nossa fé muitas vezes na equipe que formamos, pautamos a nossa fé no espaço que temos, pautamos a nossa fé nos projetos que escrevemos, mas Deus está acima disso tudo. E a coisa mais linda da igreja é quando a igreja para de pautar-se simplesmente naquilo que a força do braço pode e passa a pautar-se naquilo que é promessa. Você acredita de fato que você pode cuidar da sua família melhor do que Deus pode cuidar? Eu já entrei em muitas crises ao longo dos anos na caminhada com Cristo, amados. Quando os meus filhos eram menores, eu tinha uma preocupação grande, porque eu fazia de tudo para prover em todas as áreas da vida deles o que era necessário. Ainda faço até hoje, mas os bichos estão tudo marmanjos já.
Estão mais cuidando de mim do que eu deles já. Mas eu tinha uma grande preocupação naquele período. Senhor, se eu faltar, o que vai ser dos meus filhos? Essa é uma fase importante da nossa vida, da nossa família. Aí Deus, um dia ministrando a mim a respeito desse assunto, Deus falou: Anderson, você já viu quantos pais faltaram na vida de filhos pequenos ao longo da história? E nem por isso eu deixei de cuidar de nenhum dos pequeninos. Você acha de fato que se você faltar eu não vou cuidar dos seus filhos? É isso que você acha? Você acha que você pode cuidar melhor da sua família do que Deus cuida? Você acha que você pode cuidar melhor das suas finanças do que Deus cuida? Será que a igreja de fato ela está desenvolvendo uma convicção pautada somente no que ela pode? Será que nós achamos que nós de fato podemos fazer melhor do que Ele faz, a igreja? Não podemos, amados. Ele está acima de tudo. É Ele que nos dirige. Então nós estamos debaixo de uma ordem. O que precisa ficar claro para nós em relação a essa ordem de Mateus 28? Ele diz, olha, todas as coisas, versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O que são todas essas coisas, amados, de Mateus 28? Jesus está caminhando com os discípulos por volta de 3 anos já de caminhada juntos, e quando ele traz essa palavra sobre a vida dos discípulos, ele está prestes à crucificação. E aí o que acontece, amados? Nós precisamos entender, você e eu estamos num processo que as ordens que Ele nos dá não tem a ver só com o momento em que Ele fala, mas tem a ver com tudo que Ele é e com tudo que Ele já deixou de legado para nós. Jesus está dizendo, olha, vocês precisam ensiná-los a guardar todas as coisas. O que Deus fala a respeito de casamento na Bíblia? O que Deus fala a respeito de finanças, de ministério? O que Deus fala a respeito da saúde? O que Deus fala a respeito de céus, inferno? O que Deus fala a respeito de santidade, de pecado? O que Deus fala a respeito do futuro, do passado, do presente? São todas as coisas, amados. Quando nós estamos de fato obedecendo essa ordem de formarmos discípulos, nós precisamos compartilhar com os discípulos que Deus está colocando junto de nós todas as coisas. Significa que todas as coisas às vezes vai confrontar áreas da sua e da minha vida que nós não desejaríamos mexer. Mas são todas as coisas. Porque nós não podemos negligenciar partes da palavra de Deus para que nós possamos simplesmente massagear o ego um do outro. Então todas as coisas do Evangelho na nossa vida, elas estão abertas e claras na palavra de Deus. Não tem nada escuro para nós. Tudo é claro. Todas as coisas. Primeiro princípio que eu quero que você entenda, então, o Evangelho é a única forma verdadeira de formarmos discípulos verdadeiros. Deus espera que você entenda o que é Evangelho. Se você precisa transmitir todas as coisas às pessoas com quem Ele está colocando nas suas mãos, para que você cuide delas, para que você as acompanhe, para que você caminhe com elas, você precisa levá-las ao Evangelho. Não traga as pessoas à igreja. A igreja não vai resolver o problema das pessoas. Porque Apocalipse nos ensina uma coisa que eu e você precisamos entender de maneira assim, rápida. Apocalipse nos ensina que existem 2 coisas no mundo que não se fartam, os olhos e o inferno. Quando você traz uma pessoa para a igreja, a pessoa tem necessidades e ela acredita que a igreja vai suprir essas necessidades. E aí a igreja se esforça por conta do grupo de irmãos, de irmãs, por conta dos ministérios, se esforça em suprir essa necessidade primária na vida dessa pessoa, mas outras necessidades virão. E aí a igreja tem de novo que suprir a outra necessidade, e a outra, e a outra, e a outra. E chega uma hora que a igreja não tem mais condições de suprir as necessidades. Por quê? Porque os olhos não se fartam, queridos. As pessoas sempre estarão envolvidas em seus problemas, em suas dificuldades, em suas lutas, em suas esferas de guerra. Sempre estarão envolvidas. Nós somos assim como humanos. Então nós precisamos entender o que é o Evangelho. Se nós desejamos ensinar as pessoas a guardar tudo que Deus tem nos dado, ensine para as pessoas que o Evangelho é uma pessoa. O Evangelho tem um nome. Ele é o Verbo encarnado. Ele é a carta de Deus escrita na terra, através de um homem encarnado.
que viveu por 33 anos aqui em nosso favor como homem, mas subiu a cruz em seu favor e em meu favor. Então o Evangelho tem nome. Nós precisamos ensinar as pessoas que o único caminho que pode fazer delas e transformá-las em verdadeiros discípulos não é uma comunidade, não é uma igreja, não é uma estrutura, mas é uma pessoa. Mais do que você trazer as pessoas a você, leve as pessoas a Jesus. Ensine-as no caminho que elas devem andar. O Evangelho é um caminho de ensino, queridos. É um caminho de aprendizagem todos os dias. Por que homens fortes e mulheres fortes são formadas ao longo dos anos na igreja na terra? Porque eles se conectaram com o Evangelho e não se conectaram com uma estrutura. Homens e mulheres que se conectam a Jesus, faz chuva, sol, chove canivete, queridos, eles permanecem. Nem sempre eles permanecem em pé, muitas vezes eles permanecem de joelhos, mas eles permanecem. E a melhor posição que um cristão deve viver é essa posição, é de joelhos. Porque todas as vezes que você dobra os seus joelhos, Jesus se levanta. A Bíblia diz que quando Estevão está sendo apedrejado por conta da sua obediência, Jesus se levantou à destra de Deus Pai, e ele então vê Jesus de pé no seu trono. Todas as vezes que você se dobra ao Evangelho, o Evangelho vai transformar a sua vida e tudo à sua volta. É isso que nós precisamos buscar em Deus. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, diz a palavra, isso é Evangelho. Ah, pastor, é do Antigo Testamento, está lá em Provérbios, mas é Evangelho. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, ela não vai se desviar desse caminho que aprendeu. Nós temos trocado a responsabilidade do ensino às pessoas, porque nós achamos que as instituições são obrigadas a fazer um papel que nós omitimos, em todas as esferas, em todas as áreas. Por que eu estou usando esse texto? Porque na verdade, quando alguém vem para Jesus, essa pessoa é uma criança espiritual. Ela é recém-nascida espiritualmente dizendo, ela não compreende nada a respeito do reino, ela não compreende nada a respeito do Evangelho, ela não compreende nada a respeito de Deus. Tudo que ela sabe e o pouco que sabe, muitas vezes está completamente distorcido da verdadeira palavra. Mas você precisa ensinar as crianças espirituais no caminho que elas devem andar. Você precisa dizer para elas, olha, em tudo que você tem, guarda o teu coração, porque é do teu coração que procede os caminhos de vida. Tudo que você tem, sempre se segure nas mãos de Jesus, porque ainda que homens e mulheres venham a dar as costas para você, ainda que a sua própria mãe venha a rejeitar você, Ele jamais te abandonará. Quantos estão entendendo, amados? Nós precisamos nos segurar ao Evangelho. Precisamos segurar nas mãos de Jesus. Precisamos aprender, precisamos ensinar a respeito dEle. Tudo tem a ver com Ele, não tem a ver comigo, não tem a ver com você. Às vezes nós ficamos preocupados em ensinar pessoas porque nós olhamos para os nossos erros. Quantos já tiveram dificuldades de compartilhar vida com alguém porque quando olha para si se acha indigno? Oi? Às vezes nos achamos indignos diante de algumas circunstâncias que nos alcançam. Então, porque nós temos um problema, porque nós vivemos uma situação, ou porque nós erramos em uma situação, aí nós sempre chamamos o outro, responsabilizamos o outro. Pastor, você pode dar uma atenção para esse caso aí? Líder, você pode dar uma atenção para essa situação? Fulana, você é uma mulher de oração, você pode dar uma atenção a isso? Ô irmão, você é um homem piedoso, você pode dar uma atenção a isso? Nós sempre fazemos assim, queridos, porque nós nos achamos indignos pelos nossos erros muitas vezes. Eu não tenho preocupação com o erro. A minha preocupação ao longo dos anos caminhando com Cristo tem sido com a prática dele. Todos nós erramos, amados. Eu tenho pensamentos errados, ruins, você tem pensamentos errados, ruins, eu tenho atitudes que desagradam a Deus, você tem atitudes que desagradam a Deus. Mas a pergunta que eu sempre me faço não é se eu erro. A pergunta que eu sempre me faço é se isso é uma prática na minha vida. Porque na verdade Deus não está preocupado somente em te libertar de um erro. Ele está preocupado em libertar você completamente da prática desse erro. Porque todas as vezes que esse erro te alcançar de novo, se te alcançar um dia, foi um tropeço e não mais um costume. Sabe o que acontece com o pecado? O pecado deveria ser um acidente para você e não um costume. Ele deveria ser um acidente. Nós praticamos coisas que desagradam a Deus.
e nos sentimos indignos, mas nós não nos sentimos indignos porque nós erramos. É porque existe uma consciência no ser humano, quando sabem disso. E a consciência não está falando a você a respeito de um erro que você cometeu. A consciência está falando a você de uma prática que você tem. É por isso que você se sente indigno. É por isso que às vezes eu me sinto fora, por conta da prática. O que o senhor está querendo dizer, pastor? Se nós vamos ensinar as pessoas no caminho que elas devem andar, se nós vamos ensinar as pessoas o que é evangelho, nós precisamos olhar para as práticas que temos, e revê-las diante de Deus se desagrada a Ele. Não tem a ver comigo. Não tem a ver comigo. Eu vejo algumas pessoas na Bíblia e elas me impressionam, amados. Quando você olha para Êxodo 32:16, Moisés, ele recebe de Deus uma bênção. Ele vai agora conduzir o povo do deserto a uma terra prometida, e Deus, em meio a esse processo, diz para ele: Moisés, eu vou mandar um anjo com você. Anjo. Sabe o que é enviar um anjo? Meu Deus, um anjo, amados, ele destrói uma miríade, um pelotão de demônios. Mas Moisés falou: Senhor, a única coisa que nos diferencia como povo seu dos demais povos da terra é a sua presença. Então, quando nós entendemos o que Deus está dizendo, ide fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, sabe o que Deus está dizendo, amados? Olha, a primeira coisa que você precisa ensinar àqueles com quem você caminha não são as letras que muitas vezes não passam de escritas. Você precisa ensinar o que é a minha presença na vida deles. Você já parou para pensar o que a presença de Deus pode fazer na sua vida? Ah, pastor, eu não consigo vencer. Graças a Deus que você reconheceu. Tem coisas que eu também não consigo. É por isso que Ele venceu por mim. Sabe algo que o homem jamais conseguiria vencer e por isso Ele venceu por nós? A morte. Homem nenhum pode vencer a morte. A morte, na verdade, é uma sentença sobre a humanidade. Não existe homem no mundo que possa vencê-la. Mas o que acontece? Deus venceu por mim e por você. Quantos podem dizer amém? Assim como a morte, existem coisas que você não pode vencer, mas a presença dele em você vence todas as coisas, porque ele é maior do que tudo que você está enfrentando. Eu queria muito que você pudesse se apropriar daquilo que Deus está fazendo na sua vida nesses dias, e como igreja você pudesse entender. Às vezes, amados, o mundo ele puxa-nos para baixo. Deus deu uma ordem: ide, fazei discípulos, ensine-os a guardar. Ele nos deu uma ordem e nós começamos bem, porque nós estamos naquela questão de empolgação, que nós estamos naquele disparo de 100 metros, correndo tudo na frente de todo mundo, e a gente quer auxiliar, a gente quer ajudar, quer trazer para perto, a gente visita, aí não tem sábado, domingo, noite, nós não vemos obstáculos para nada, e a gente inicia isso de maneira assim muito genuína, e as coisas vão acontecendo. Mas os dias vão passando, amados, e assim como o discípulo que você está ensinando ele a guardar tudo que te foi ordenado, assim como ele tem as lutas deles, você tem as suas também. E em meio às suas lutas, você então acaba desanimando porque o mundo te puxa para baixo. E aí quando você vai ser aconselhado, ou quando você vai ser tratado por pessoas que estão caminhando e ajudando você no processo a ajudar outros, aí você diz assim: olha, o mundo me atrapalha. Quantas vezes eu ouço isso de pessoas: o mundo me atrapalha, pastor, eu tenho dificuldade com algumas coisas, é mais forte do que eu. Aprenda o seguinte, igreja, olhe para mim, preste atenção nisso. O mundo não te atrapalha, é você quem atrapalha o mundo. É diferente. A Bíblia diz que Acabe manda chamar Elias. Elias havia desafiado uma série de profetas demoníacos. Acabe manda chamar Elias. E Acabe faz uma pergunta para Elias: porventura é você aquele que está atormentando a minha nação? Atrapalhando a minha nação? Essa foi a pergunta de Acabe para um profeta.
que se tornou um homem genuíno diante de Deus, na sua presença. Quando você é uma pessoa genuína diante de Deus, o mundo não atrapalha você, é você que atrapalha o mundo. Você precisa entender isso. Você precisa entender que compartilhar o evangelho e nós sermos canais para o ID das pessoas, nós somos diferentes, amados. Existe algo em você que o mundo não tem. Muitas pessoas desejam aquilo que você carrega. Você não pode se nivelar a elas. Ah, pastor, mas eu não devo amar as pessoas? Você deve andar com as pessoas, amá-las, você deve protegê-las, você deve cuidar delas. Mas deixa eu dizer algo para você, você não pode se nivelar a elas, porque o que você carrega é maior do que o que elas têm, e elas precisam daquilo que você carrega, e somente Ele pode dar, e você precisa levá-las a isso. Dizer para elas, olha, eu sei o que você está passando, mas eu conheço um que é o autor da vida. E ainda que Ele não te cure fisicamente você morra, espiritualmente nunca mais você morrerá. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus, ainda que morra, viverá. Nós temos uma promessa, igreja. É promessa da ressurreição. É promessa de novos céus e nova terra. Nós teremos um corpo glorificado. O nosso corpo que volta para o pó, um dia Deus vai trazer ele de volta. E agora não haverá mais choro, não haverá mais dores, não haverá mais lágrimas, porque o Senhor haverá de restaurar todas as coisas na vida do seu povo. E é isso que Deus está fazendo. Deus está nos colocando debaixo de uma ordem. Porque se nós permanecermos na ordem, nós veremos aquilo que Ele nos prometeu. Centenas de milhares de pessoas morreram na condução entre o deserto e Canaã, que era a terra prometida, porque eles não permaneceram na ordem. Permaneça na ordem. Não saia da ordem. Não negocie a ordem que Ele te deu. Não negocie. Pastor, eu estou cansado, eu estou cansada. Eu sempre digo isso com o exemplo de Esaú. Homens e mulheres cansados negociam princípios. Eu estou cansado, queridos. Eu não sou robô, não sou de ferro, eu também canso. Eu canso. Tem dias, tem semanas que eu trabalho mais do que deveria, eu canso. Mas sabe o que eu percebi? E eu comento com as pessoas que são muito próximas a mim. Quando eu estou muito cansado, eu fico irritado. E quando eu estou muito irritado, eu paro de cumprir o propósito da maneira que deveria, de maneira saudável. Porque eu passo a ferir pessoas que estão próximas a mim. Porque eu estou muito cansado. Nós cansamos. Mas eu aprendi um princípio, amados. Mesmo com a canseira, mesmo desfalecendo, eu não negocio princípios. Porque eu tenho exemplos de homens e mulheres na Bíblia que por conta da canseira, ao negociar os princípios, perderam tudo o que Deus havia ordenado. Sansão negociou os princípios por conta da canseira e por conta dos seus erros, perdeu. Esaú, perdeu. Saul, perdeu. Não negocie princípios. Os princípios de Deus, eles são eternos para a sua igreja, para a sua noiva. Segundo, ninguém jamais se tornará um discípulo fiel do Senhor mudando a sua palavra. O diabo conseguiu convencer a humanidade de que a humanidade poderia mudar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é absoluta. Quantos podem dizer amém? Ela é absoluta em si mesma, amados. Ah, para mim ela é relativa. Entra na fila que Deus vai te convencer uma hora. Porque eu vou dizer para você, a palavra de Deus é absoluta. Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender, e a palavra dele é. Gênesis capítulo 3, verso 1 a 3 diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Deixa eu dizer para você, capítulo 3 de Gênesis, quando a mulher responde
a serpente que a questionou. A mulher diz assim, olha, mas Deus disse assim, olha, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. A mulher está dizendo isso. Não comereis dele, nem nele tocareis. Deus não falou tocar. Quando você vai para Gênesis capítulo 2, Deus diz assim, olha, não comam do fruto da árvore, porque certamente o dia que comerem, morrerão. Mas a mulher acrescentou aqui, quando ela vai dialogar com a serpente, ela já acrescentou uma fala na fala de Deus. Porque ela diz assim, olha, Deus disse que eu não devo comer e não devo tocar. Deus não disse que não era para não tocar. Deus disse que era para não comer. Mas a serpente é assim, amados. Ela nos envolve com a sua astúcia. E ela sempre nos faz acrescentar algo à palavra que Deus nos deu. Porque Deus deu uma ordem para Adão e Eva. Não comam. Mas agora eles estão confusos. Porque eles estão dizendo, olha, Deus diz não coma e não toque. Deus não falou nada do toque. Verdadeiros discípulos só serão verdadeiros discípulos se eles guardarem tudo o que Deus está dizendo. A ordem de Deus, ela não deve ser mudada. Por quê, amados? Porque na verdade Deus ele tem compromisso com a sua palavra. E Deus sabe que se nós mudarmos uma vírgula hoje na sua palavra, daqui 2, 3, 4, 5 gerações, a palavra dele está completamente distorcida e já não existe mais pureza nela. Às vezes você muda um tio, uma vírgula, algo que é tão simples que na nossa sociedade nem vai fazer diferença. Mas daqui 2 gerações tudo se perdeu. Então nunca acrescente, mas eu acho que é assim, olha, Deus não chamou a igreja para achar. Deus chamou a igreja para se submeter. Mas eu penso, olha, Deus respeita a nossa linha de pensamento, mas Ele tem compromisso com a sua palavra. Quantos sabem disso? Deus está comprometido com a sua palavra. Se existe algo que vai acontecer na sua vida, é com aquilo que Deus se comprometeu. A Bíblia nos ensina algumas coisas a respeito do compromisso de Deus com a própria palavra que tem. E é interessante isso, às vezes você lê a Bíblia e você não percebe algumas nuances na Bíblia, algumas coisas que elas ficam subentendidas, porque a gente lê meio correndo. Mas Deus chama um homem chamado Abraão, e fala para Abraão assim, Abraão, apresenta e sacrifica para mim o teu filho, o teu único filho. Está escrito teu filho, está escrito. O teu único filho. Mas Abraão já tinha Ismael. Ismael nasceu primeiro que Isaac. Deus está pedindo Isaac agora. Porque Isaac era uma representação de Jesus, Abraão era uma representação de Deus. Era o pai sacrificando o filho em favor do outro. O que acontece, amados? Quando Deus fala com Abraão, fala, Abraão, me apresenta o teu filho, o teu único filho. Por que será que Deus desconsiderou Ismael? Porque Deus tinha dado uma promessa para Abraão. Falou, Abraão, eu te darei um filho. É nisso que eu estou comprometido. No filho que eu vou te dar. Abraão teve pressa e ele deita-se com a sua escrava. E ele tem um filho da pressa chamado Ismael. Quando Deus vai conversar com Abraão, não que Deus rejeitou Ismael, tanto é que Ismael depois foi abençoado por Deus. E Ismael é um problema para o povo de Deus até hoje. Os ismaelitas, os amalequitas, amonitas, aí vai, por aí afora, os filisteus, tudo vai vindo dessa linhagem de desobediência, da pressa, os inimigos de Deus. Não que Deus não considerasse Ismael, porque até abençoou ele e a sua mãe Agar depois, porque eles tiveram que sair para o deserto e Deus os visitou, mas Deus tem compromisso com a sua palavra. Quando ele falou assim, olha, você precisa entender, Abraão. Sabe qual que é a maior frustração da humanidade, amados? É buscar felicidade naquilo que Deus não disse. Todas as vezes que você buscar a sua felicidade naquilo que Deus não está comprometido, você vai se frustrar. Porque é momentâneo. Os que vão, né? Não são todos que vão. Mas você espera o ano inteiro para ir para a praia. Chega o dia, você vai lá, 5 dias passa que você não vê, você já está de volta aqui trabalhando. Porque tudo passa, queridos.
Você espera tanto para conquistar a troca de alguma coisa, de um carro, de uma casa. Você vive anos trabalhando em prol disso. Quando você entra, aquilo perdeu o sentido. Você vai curtir aquilo uma semana, 2, 1 mês, 2, e vai se tornar comum para você. Eu conheço relato de pessoas, amados, que ao entrar no carro e dar partida já perdeu o sentido. Nossa, busquei tanto, é isso aqui, já começa a ver defeito. Nossa, é mais duro do que o que eu tinha. O que eu tinha era velho, mas quando ele passava, ele já andou de opalão. Aqueles carrão velho. Era tão macio, e esse aqui é novo, mas é duro. Sabe por quê, amados? Porque assim, quando nós colocamos toda a nossa expectativa, que não está conectada debaixo de uma ordem que Ele liberou, nós logo nos frustramos. A maior frustração nossa é nos conectar a coisas que Ele não disse. Pastor, mas elas não trazem para nós alegria? Trazem, queridos, mas são passageiras. Agora a alegria do Senhor é a nossa força. Você pode estar em lutas, seu casamento pode estar meio esquisito, os filhos podem estar dando problema, finanças não vai bem, a saúde não está legal, mas a alegria dele é a nossa força. Sabe por quê, amados? Porque não importa o que você venha enfrentar na vida, se Ele está alegre com você, você vai levantar todos os dias e você vai poder dizer: bom dia, Pai, bom dia, Filho, bom dia, Espírito Santo. Porque se você perdeu a alegria, é porque não é nele que você está conectado, você se conectou a uma religião. Agora que Ele não fez o que você desejava que Ele fizesse, você se abateu. Nem tudo acontece da maneira que a gente espera e quer, queridos. Nós sofremos perdas na vida, dores na vida. Mas embora nós soframos dores e perdas, e também as alegrias que nós às vezes presenciamos e as vivenciamos, nós precisamos estar conectados à palavra dEle, à ordem dEle. Terceiro ponto, só nos tornaremos discípulos fiéis se houver gratidão em nós. Jesus cura 10 leprosos, amados. Quantos sabem disso? Lá em Lucas você vai ver Jesus curando 10 leprosos. A Bíblia diz que um leproso só voltou para agradecer. Esse leproso que voltou para agradecer, ele é citado de novo. Ninguém sabe quem são os outros 9, nunca mais se falou neles. Nós precisamos, se desejamos ser discípulos fiéis do Senhor, nós precisamos ser gratos. A diferença entre Saul e Davi era a gratidão que Davi tinha em relação às coisas de Deus, reconhecendo que nada era, mas que Deus era tudo nele, através dele. Foi isso que aconteceu com Davi. Por isso ele foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Paulo, ele diz: olha, Senhor, eu aprendi a ser fiel no pouco e no muito, porque em todas as coisas eu me considero mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu aprendi a ser contente em tudo, Senhor, contentamento. Pessoas gratas a Deus, amados, alcançam o favor de Deus. Pessoas gratas a Deus vivem a ordem de Deus. Pessoas gratas a Deus se tornam discípulos fiéis de Deus. E gratidão é algo impressionante, amados, porque ela coloca você e a mim diante de uma postura que é bíblica. Presta atenção, Davi sai para lutar contra os filisteus, e os filisteus então vêm contra Davi. Quando os filisteus estão vindo contra Davi, Davi os observa, eles estão num vale. A Bíblia diz que os filisteus sobem contra Davi, Davi monta uma estratégia e desce contra eles. Aí a Bíblia diz que Deus direciona Davi antes da guerra. Davi vai orar, e ele pergunta: Senhor, eu devo ir contra eles? Eu devo descer e pelejar contra eles? Deus falou para Davi: desce e peleja contra eles, que eu vou dar vitória para vocês. A Bíblia diz que Davi desce e extermina os filisteus naquele dia de guerra. Aí a Bíblia diz que Davi volta com os seus homens com todos os despojos da guerra. Todo o ouro, tudo que ele pôde pegar, a prata, ele traz para o arraial. A Bíblia diz que no dia seguinte, Davi olha de novo na campina, olha no vale, e aí tem um outro grupo de filisteus, um restante que sobrou lá. Sabe quando sobram uns gatos pingados assim? Aí Davi olhou para aquilo e falou: bom, se ontem nós enfrentamos aquele exército daquele tamanho, agora só tem essa mixaria aí, vão para cima, né? Porque eles não vão prevalecer. Nós ganhamos de um monte ontem, eles são agora um grupo muito menor. Mas sabe o que Davi faz, amados? Ao invés de confiar na força do seu braço, no dia seguinte, a Bíblia diz que ele vai orar de novo.
Está lá em 2 Samuel 5,17. Aí ele falou: Senhor, ontem nós fomos e o Senhor nos mandou ir e nós prevalecemos. Existe um gato pingado lá embaixo, de uns soldados de novo dos filisteus. Nós devemos ir hoje de novo, Senhor? Isso que é gratidão, queridos. Gratidão é quando você está no auge, enquanto você está ainda com o sabor da vitória na boca, enquanto você ainda está em dia de festas, você dobrar o seu joelho de novo e dizer: Senhor, olha, agora eu estou no ápice de tudo, eu devo continuar, eu devo parar, eu devo ir, eu devo ficar. Isso é gratidão, porque ele reconheceu que se houve vitória no dia anterior, é porque Deus havia dado uma direção. É isso que Deus faz na vida daqueles que creem, ele dá direção. Então Davi, ele não viveu da oração de ontem, porque ele já tinha perguntado para Deus: Deus, eu devo ir contra os filisteus? Vamos vencê-los? Vai e guerria, vocês vão vencê-los. Mas no dia seguinte ele pergunta de novo, mas ele já tinha a palavra de ontem. Mas ele é um homem grato, de discernimento. E aí sabe o que Deus fala para ele? Davi, hoje vocês não vão. Mas como assim, Senhor? Hoje só tem meia dúzia, lá ia ser vapt-vupt, ia voltar Netflix. Entendeu? Ia ser rapidinho. Mas Deus falou: não vai. O que Davi faz então? O que eu devo fazer, Senhor, se não é para mim ir? O Senhor está dando uma ordem. Deus falou assim para ele: assista, vocês não precisarão pelejar, eu vou pelejar por vocês. E quando vocês ouvirem um barulho de carruagens e de cavalos e um estrondo, sou eu trazendo vitória nas suas mãos. E Deus, de alguma forma sobrenatural, amados, envia anjos e vence a guerra por eles, sem ele colocar a mão no dia seguinte. Isso é gratidão, amados. É quando nós estamos na crista da onda, nós não nos esquecemos de Deus. Muitos na igreja deixaram o caminho do Senhor, porque quando receberam aquilo que buscavam, foram lá fora e esqueceram que existe um Deus, que é o mesmo Deus que os deu o que eles estavam pedindo. Ingratidão. Não reconhecem mais a Deus, porque agora estão no topo de tudo e no centro de tudo. Como você lida com as vitórias que Deus tem te dado? Como você lida com as conquistas que Deus tem dado a você? Você orou tanto por isso? Será que você deve se perder agora que você conquistou? E por que será que Deus não dá algumas coisas para mim e para você? 1 Samuel 16:7 diz que Ele sonda o nosso coração. E Ele sabe todas as coisas. Ministério de música, por favor. Toda ordem, queridos, quarto e último, toda ordem de Deus está ligada a uma ação. Presta atenção. Ide, fazei, ensinai e guardar. É tudo ação, queridos. Toda ordem de Deus vai colocar você em movimento, porque Deus é um Deus de movimento. Toda a ação que Deus espera de mim e de você é nos conectar à maneira como Ele está se movimentando. Às vezes nós falamos assim: olha, eu desejo ser um discípulo fiel do Senhor, mas você não se movimenta. Você quer ser um discípulo por osmose. Aí não vai. Deus deseja fazer com que você e eu possamos, de fato, nos movimentar e nos alinhar naquilo que Ele está movendo. O que falta em você para que você possa se alinhar e se movimentar naquilo que Deus está requerendo de você? O que falta em você? Deus te pediu coisas. Deus te instruiu a coisas. O que falta em você? Não vire o rosto quando Deus falar com você, porque Ele não virou o rosto para você quando você ia para o inferno. Não vire o rosto. Às vezes, Deus está se movendo na igreja, amados, e Deus fala sobre santidade. Aí você olha para o nada assim, porque, nossa, não vou nem olhar, vou ficar olhando para o pastor, vai que ele bate o olho em mim, aí já vai dar aquela testificação. Aí você começa a olhar para outros lados, porque Deus está falando que Ele requer santificação de você. Você começa a olhar para o outro lado. Nosso pastor começou a falar sobre isso, aí você baixa a cabeça, mexe no celular, fica olhando para lá. Não, olhe para Deus. Porque se Ele está requerendo algo de você, é porque Ele acredita que você é um discípulo fiel. Uma discípula que pode cumprir o propósito dEle na terra. É isso que Deus espera de você. O que Ele está requerendo de você?
Às vezes, amados, nós falamos em ofertas para poder sustentar necessidades lá fora. Você finge que não é com você. Existem pessoas lá fora precisando do estender das suas mãos. Passamos aqui hoje, Ministério Atos, trabalhando com moradores de rua, em condições de rua, casas de recuperação. Nós vemos tudo isso, achamos que não é conosco, não vira o seu rosto. Às vezes falamos sobre, olha, quem quer hospedar uma célula? Primeira coisa que te vem na cabeça, nossa, meu sofá novo, nunca que eu vou abrir minha casa. Você já parou para fazer as contas? Quantas salvações pode valer o sofá que você tem? Quantas salvações ela pode promover? Pessoas que vão entrar na sua casa completamente perdidas e vão sair de lá salvas, porque você abriu a sua casa para o Evangelho. Já parou para prestar atenção nisso? Mas nós fechamos a porta da casa, porque nós estamos preocupados com o sofá que temos. O que Deus está requerendo de você? Queria que vocês colocassem em pé. Quantos entenderam essa palavra, digam amém. Quantos a recebem? O que Deus está exigindo de você? Eu acredito, amados, que essa é uma palavra de reflexão para mim e para você. É uma palavra de nós entendermos se de fato nós somos discípulos ou seguidores de Jesus. Não se engane, porque Deus não se deixa enganar. Às vezes você se diz um discípulo, mas as suas características são de seguidor somente. Se você deseja ser um discípulo, você deve negar a si mesmo, deve tomar a sua cruz e você deve segui-lo.